Olá, você, amigo assinante que acompanha o Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. A melhor imagem da TV por assinatura da região. Também Macaé, Rio das Ostras, em HD. E vamos aos destaques da edição desta terça-feira. Os gols do campeonato estadual da Série B. Os gols da goleada do Campos Atlético Associação, lá na região dos Lagos. O Barcelona, que só empatou ontem 1-1 no Camp Nou. E a classificação, o título do Atlético de Bilbao, Os gols da partida. Messi fez gols. Bom, você vai ver também aqui no seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV tudo sobre o campeonato de Master e Supermaster de Amador aqui de Campos. Também o campeonato da Liga Campista de Desportos, os gols que decidiram a disputa de pênalti da região de Morangaba. O americano que estreou no Campeonato Estadual Sub-20 de Futsal. Garoto do americano no Jiu-Jitsu levanta título nacional em Vitória. Tudo isso aqui agora no Boletim de Esportes da sua Terceira Via TV. O Campos Atlético Associação conseguiu um excelente resultado, conforme nós anunciamos, no último domingo, jogando lá na região dos Lagos, em Saquarema, a equipe do Parque Leopoldina, no jogo de ida, que vai decidir qual o outro time que vai subir para a Série B no ano que vem, não encontrou dificuldades em golear o Rubro de Araruama por 4-0. Você vai ver aí agora os gols, vai estar vendo já, inclusive, os gols, 4 gols que deram a goleada à equipe roxinha lá na região dos Lagos. Agora, a equipe do Campos vai jogar por um empate no próximo domingo. Esse jogo vai acontecer aqui no Parque Leopoldina, no estádio Ângelo de Carvalho. O técnico Rafael Soriano se mostra evidentemente otimista, mas sempre com o pé atrás. Conscientemente, ele diz que, sem euforia, ele diz que o Campos, é claro que precisa vencer, nem que seja por 1-0, para garantir o acesso. O empate também dá o acesso ao Campos. Mas se o Campos perder, seja lá por 1-0, por 2-1, a partida irá para as penalidades máximas. Pois é, e são coisas que acontecem durante os arbitrais na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. São coisas que a gente não consegue entender, não consegue compreender. Isso não é só com relação à Série C, não. Como é que pode um time como o Campos, que está invicto até agora, não perdeu uma partida sequer durante os 2 turnos e agora também no mata-mata, e precisa ainda vencer ou empatar esse jogo de volta? Venceu agora 4-0, mas se perder de 1-0 aqui tem que ir para os pênaltis. E pênalti é loteria, meu amigo. Então que isso não existe. Eu não entendo como é que os dirigentes dos clubes, não estou me referindo apenas aos dirigentes do Roxinho, não. Estou me referindo também aos dirigentes dos chamados clubes de menor investimento do Rio de Janeiro, seja Série A, Série B. Vejam bem, na Série B o americano foi campeão da Taça Corcovado. No primeiro turno, Itaboraí foi campeão. No outro grupo, claro, foi campeão da Taça Santos Dumont. Então, o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo, na minha concepção, deveriam se limitar a disputar um mata-mata para ver quem seria o campeão do estado. Então, quem garantiu o acesso e quem foi o campeão do estado? Foi o América, que não foi campeão de nenhum dos 2 turnos. Isso é uma coisa incompreensível, Agora, na Série C, repete-se o mesmo problema. É um tal de ser campeão daqui, campeão do outro turno, disputa com o terceiro colocado. É uma confusão. A impressão que se tem para a federação arrecadar alguns trocados, porque, pelo amor de Deus, e não precisa isso. A Federação do Rio de Janeiro é tida como uma das mais ricas do futebol brasileiro, Então não tem cabimento. O Campos, invicto, não perdeu sequer um jogo
e é obrigado agora a disputar a segunda partida, mesmo tendo vencido a primeira fora de 4-0. Era para o jogo aqui, pelo menos, o Campos poder perder de 1-0, de 2-1, de 3-1, que estaria classificado. Mas não, vai ter que, no mínimo, empatar a partida, né? E se perder, vai ter que, seja por 1-0, qualquer placar, vai haver disputa de penalidades máximas. Coisas da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e a gente só lamenta que os dirigentes acabem aceitando. Bom, a gente continua falando agora sobre o futebol internacional, sobre o futebol brasileiro, né? E, pois é, sem Neymar, o Barcelona ontem jogando no seu estádio, no Camp Nou, não foi além de um empate com o Atlético de Bilbao em 1-1. No primeiro jogo, disputado lá no País Basco, lá em Bilbao, o Atlético conseguiu golear por 4-0. Então o Barcelona, aí sim, teria que vencer pelo mesmo placar, pela mesma diferença de gols, e a partida iria para a disputa de pênaltis ou por uma prorrogação. Isso é que é o certo, né? Mas não. Houve um empate, vocês vão ver até aí o gol de Messi, primeiro gol do Barcelona, dando uma esperança à torcida catalã, mas no segundo tempo o time de Bilbao acabou conseguindo o empate, né, através de Aduriz, que já na partida anterior havia marcado 3 gols. Portanto, 1-1, o Atlético de Bilbao, desde 1984, não levantava qualquer título na Espanha, acabou sagrando-se campeão da Supercopa da Espanha ontem à tarde lá em Madrid, né? E o que é mais importante, no campo do adversário. Muito bem. Olha aí, a gente lembra que no Rio de Janeiro, né, o Jorginho, ex-lateral da seleção, do Vasco, do Flamengo, ex-auxiliar de Dunga na seleção brasileira, foi apresentado aos jogadores, ao elenco, né, do Vasco da Gama. Jorginho foi um dos primeiros atletas chamados de atleta de Cristo, né? E o Jorginho falou, a imprensa concedeu lá uma coletiva, dizendo, entre outras coisas, que ele, se ele aceitou vir para o Vasco da Gama, aliás, o que outros técnicos foram convidados também e não aceitaram, ele disse assim, abre aspas, ele disse, se estou aqui, é porque eu acredito. Então ele tentou levantar aí o moral da equipe, do elenco, dos jogadores, dizendo que tudo é possível, quando se tem vontade e tudo mais. Bom, mas hoje, amanhã, vai prosseguir amanhã a Copa do Brasil. Imaginem vocês que Copa do Brasil prossegue amanhã com diversos jogos. E não é que Vasco e Flamengo vão se enfrentar no Maracanã. Esse jogo vai começar às 22 horas. É um jogo que, sem dúvida alguma, da maior importância. E o principal disso tudo é lembrar o torcedor vascaíno que o Vasco, nas 3 vitórias que conseguiu no Campeonato Brasileiro da Série A este ano, 2 foram sobre clubes do Rio de Janeiro, sobre o Flamengo e o Fluminense, foram em clássicos. E é por isso que eu digo sempre aqui que clássico não tem favorito, né? O estranho num clássico é um golear outro, mas normalmente não há favoritismo, né, em clássico regional, que eu quero dizer. De modo que Vasco e Flamengo amanhã podem até fazer um bom jogo no Maracanã. O Flamengo tem o melhor plantel, tem o melhor elenco. O Fluminense tem melhores jogadores, tecnicamente superiores? Tem. Mas é clássico regional, a garra dos jogadores dobra, evidentemente, e é possível até que o Vasco consiga um bom resultado diante do rubro-negro no Maracanã. Os ingressos começaram a ser vendidos desde a última sexta-feira. Ontem já haviam sido vendidos mais de 20 mil ingressos e o jogo promete amanhã à noite no Maracanã. Aliás, sobre ainda o futebol, sobre amanhã teremos ainda outros jogos, hein? O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Figueirense, o Santos pega o Corinthians num clássico paulista, Internacional joga com o Ituano,
nesse momento, Curitiba e Figueirense, e ainda jogam São Paulo e Ceará, e Fluminense e Paysandu, esses dois depois de amanhã. Ontem, por exemplo, quem foi apresentado aos jogadores do Figueirense foi o ex-botafoguense René Simões. René, que foi demitido, muita gente criticou, a torcida do Botafogo criticou, inclusive, a demissão do técnico René Simões, né, que vinha fazendo um bom trabalho à frente do elenco do Botafogo, ninguém sabe por quê. Foi uma decisão, me parece, tomada pelo Antônio Lopes, que é gerente de futebol lá do Botafogo, do time da Estrela Solitária. Dias antes, o presidente do Botafogo, em entrevista ao Boletim do Esporte, disse aqui que um dos dois acertos, né, o Antônio Lopes e o René Simões, este para dirigir o time do Botafogo, dois acertos de sua diretoria, e dias depois René Simões foi demitido da direção do plantel alvinegro. E Argel Fuchs, né, foi quem deixou o Figueirense e assumiu o Internacional de Porto Alegre. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre o campeonato campista de futebol de Masters e também do Super Master, que esses dois campeonatos são disputados anualmente aqui em Campos, como vocês sabem, e leva grandes públicos aos estádios aí dos bairros, né? E outra coisa, é um dos campeonatos mais organizados que eu já pude constatar. Até álbum de figurinha tinha no ano passado, eu recebi um álbum de figurinha com uns envelopezinhos, enfim, como manda realmente o figurino a organização. Mando um abraço para o amigo Clóvis, lá do Limite, pessoal que organiza essa competição. Tem até imagens, hein, de um dos jogos. Nós vamos tentar todos os fins de semana a gente fazer imagens de um dos jogos. Nós vamos escolher um aqui, vamos sortear um dos jogos que vão merecer assim, a cobertura aqui da Terceira Via TV. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco. Segura aí, é Pai e Bola.